Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas vocês irão ver este vídeo. Vamos ler a palavra, né? São 18 horas e 27 minutos. Ler a palavra de Deus, segundo Macabeus, capítulo 4, versículo do 10 ao 22. Jasão favorece o helenismo. Com a aprovação real e a tomada do poder, Jasão arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, o pai de Eupoleno, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, introduziu ímpios costumes, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que ele fundou um ginásio aos pés da própria Acrópole. Alistou os mais nobres jovens e os conduziu ao Pédados. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de nenhum modo pontifício, obteve o helenismo, um tal sucesso e os costumes pagãos para a atualidade tão crescente, que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam, fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das horas da pátria, amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos, cuja forma de vida invejavam e a quem ambicionava igualar em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para seu castigo. O seguinte fato mostrará que não é fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais em presença do rei, o ímpio Jasão mandou um grupo de antioquianos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Hércules. Mas os próprios portadores acharam a coisa inconveniente e julgaram melhor entregá-las em outras despesas. A vontade de Jasão era que elas fossem destinadas ao sacrifício de Hércules, mas por causa dos que levavam, foram destinadas à construção das galeras. Tendo sido enviado ao Egito Apolônio, filho de Menesteu, por ocasião da posse do rei Filomentor, soube Antíoco que era este rei se lhe tornara hostil, e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jope, e de lá dirigiu-se a Jerusalém, recebido magnificamente por Jasão e por toda a cidade. Fez uma entrada à luz de fachos, entre aclamações. Depois disso, voltou assim para a Fenícia com seu exército. Gente, olha só o que nos fala aqui a palavra. Jasão, ele era, né? Ele usurpou, né? Usurpou a questão de ser sacerdote, né? Como nós vimos antes. Isso fez com que ele chegasse no mais alto degrau. Só que o que ele fez? Ele não deixou mais se fazerem sacrifícios a Deus, foi se tornando ímpio. E daí eu lembro aqui de uma mensagem que está na palavra: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Será que ele foi bem
se entregando às iniquidades que ele mesmo escolheu? Então, assim, a gente tem que lembrar que esse ano é um ano de eleição. Temos que lembrar que muitas coisas acontecem. Não adianta hoje muitos irem à igreja sendo a favor de aborto, sendo a favor de um monte de coisas que estão aí e que não vale a pena, né? Então vamos pensar nessa situação também, né? Então é isso, né, gente? A palavra de Deus fala que não tem política, mas quando eu li Macabeus, a questão da história, tudo, tem muita política sim. Então a gente tem que se lembrar dessa questão, que a gente tem que fazer as coisas para Deus, tá bom? E vamos então ao nosso livro, o livro de sabedoria que eu falei que eu iria lê-lo novamente, o capítulo 18. O capítulo 18 é intenso, ele fala realmente sobre a questão da idolatria. E o 19 também. Então, vamos prestar atenção. E com isso, o capítulo 19 encerra o livro de sabedoria. Vamos lá. Capítulo 18, livro da sabedoria. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam sua voz. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima, e julgava-nos felizes, por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças, porque eles não se vingavam dos maus tratos suportados. Eles pediam perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como o sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e ser aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los fizestes perecer em multidão os seus filhos, e todos juntos vós os aniquilastes nas profundezas das águas. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por vossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficavam cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício. De comum acordo estabeleciam o pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos. Entoavam já os hinos de seus pais. Quando se levantaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações do que choravam seus filhos, uma mesma sentença feria o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque
Num instante, sua melhor geração era exterminada, depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que este povo era verdadeiramente filho de Deus. Porque quando o profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra toda poderosa desceu dos céus e do trono real. E qual implacável guerreiro arremessou sobre a terra condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando a terra tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram, tombando aqui e acolá, semi-mortos, revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agido, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente, para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que eles abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito, porque o homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal. A oração, o sacrifício expiatório do incenso, opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta, não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra, aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros. Quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-o dos vivos. Na sua longa vestimenta estava o universo inteiro representado. Sobre as 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas. E sobre o diadema de sua cabeça, vossa majestade. Diante dessas coisas, cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Aqui, se a gente pegar, a gente vai lembrar do Êxodo na questão de Moisés saindo do Egito, né? Daí lembrar dos primogênitos dos egípcios, que o anjo da morte passou, porque o coração, né, do faraó endureceu, não queria deixar o povo livre. E Deus agiu à sua maneira, no seu kairós. Às vezes a gente quer as coisas tão imediatas e nós não conseguimos esse imediatismo. Às vezes a gente quer tudo assim, ó, no piscar de olhos, e não é assim. Porque tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem a palavra de Deus. E que Deus nos ampare todos os dias, né? Para que nós possamos seguir sempre em frente, né? Que Deus nos proteja e dê a liberdade aos nossos filhos e aos nossos primogênitos, tá bom? Vamos então à palavra, né, de Apocalipse. Eu comecei o capítulo 3 aqui no Levando a Palavra, né? Então hoje nós vamos para o capítulo 3, versículo 7 ao 13.
mensagem ainda é a continuação das cartas, né, das 7 igrejas, né, que estamos lendo. E aqui a mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque disponho de pouca força. Guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desde que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Eis que eu farei vir prostrar-se aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo, porque guardastes a palavra de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, aqui fala, né, que ele está prestes a voltar. Quando? Nem ele sabe. Só o Pai eterno que sabe a volta do nosso Jesus, né? Somente Deus que sabe quando Jesus irá voltar. E aqui, o que nós estamos fazendo para essa volta? Será que teremos as nossas colunas? Bem, fico por aqui. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. E peço desculpa pelo vídeo anterior, que a câmera estava ruim, por isso que não deu para fazer muito, mas consegui, na tecnologia aqui, consegui arrumar. Não sou profissional, não sou teóloga, sou cidadã, estou lendo a palavra, porque nós temos que ler. E eu quero confessar aqui uma coisa. Quero pedir perdão